Boa tarde a todos. Muito bem-vindas. Eu ainda não tive a oportunidade de falar com todos vocês, porque nós também temos alguns participantes do sexo masculino. E para mim é uma oportunidade muito única poder estar aqui hoje, nessa tarde de sábado, nesse dia de sol, para discutir com todos vocês a respeito de endometriose. E desde a nossa primeira reunião a respeito do como seria o evento de hoje, eu fui para casa dirigindo naquele dia, pensando onde eu, como um cirurgião do aparelho digestivo, um coloproctologista, poderia talvez deixar uma mensagem, ou talvez influenciar vocês de alguma maneira, ou talvez trazer algum conforto para o dia de vocês, dado que tem tanta coisa para falar sobre endometriose intestinal, e a resposta me veio de uma forma muito natural. Era fácil, bastava focar no ponto central, no ponto principal de todas as minhas consultas antes das cirurgias com os pacientes ou com as famílias. Porque eu acredito que entre todas as questões que a gente tem relacionada à endometriose intestinal, talvez o que mais traga medo para a paciente é a tal da bolsinha, a tal da questão das estomias. Isso é uma pergunta recorrente, frequente no consultório. E a minha missão hoje vai ser talvez trazer um pouco de segurança para vocês em relação a isso. Porque eu só consigo imaginar, é incapaz, eu sou impossível de me colocar na pele de uma mulher com endometriose. E eu só consigo imaginar o que não é difícil para ela chegar em casa, para sua família, ou para o seu companheiro, para o seu marido, e falar para ela: e aí, como é que foi a consulta? E ela falar: veja, parece que minha endometriose não está legal, o tratamento não está funcionando, ou ela é muito extensa, ou eu não consigo me livrar das dores com tratamento clínico, e o médico disse que eu vou precisar de uma cirurgia. Eu vou precisar de uma cirurgia, já deve trazer na mente dessa mulher um monstro enorme. Eu sou cirurgião, não quero ser operado de nada. Imagina uma cirurgia do tamanho da endometriose. E além disso, a cereja do bolo, parece que invadiu meu intestino. Eu vou ter que tirar um pedaço do meu intestino. E os conflitos que isso traz na cabeça da mulher: como assim eu vou tirar um pedaço do meu intestino? Como que eu vou viver sem um pedaço do meu intestino? É muito? É pouco? Qual vai ser o impacto na minha vida? E peraí, tirar um pedaço do intestino, vou ter que usar a tal da bolsinha? Então, com tudo isso em mente, naquele primeiro dia, voltando para casa, eu me lembrei de uma das primeiras pacientes que eu tive a oportunidade de tratar de endometriose no Hospital das Clínicas. E eu queria dividir com vocês a história dela. Ela é uma mulher de 34 anos, e ela já tinha sido submetida a uma cirurgia por endometriose, e isso é muito frequente, a gente já ouviu alguns relatos aqui, inclusive. Essa cirurgia tinha sido em outro serviço público, tinha sido uma cirurgia aberta, e como o Fernando falou, até então não tinha sido feito o diagnóstico da lesão intestinal dessa paciente, foi uma descoberta do intraoperatório. E os ginecologistas que estavam cuidando do caso dela naquele dia tiveram uma conduta que, ao meu ver, foi bastante acertada. Eles optaram por não mexer no intestino, já que eles não estavam com uma equipe preparada para tal. O fato é que ela terminou aquela cirurgia ainda com endometriose na pelve. Como o Tomil falou, a gente tem que tentar fazer uma cirurgia quando a gente vai para o tratamento cirúrgico o mais radical possível. E apesar do tratamento clínico, ela voltou a precisar da cirurgia. Ela foi encaminhada então para nós no Hospital das Clínicas, e foi muito difícil essa abordagem de como fazer a cirurgia, já que ela era fechada, todo tipo de conversa, tamanho medo que ela tinha de acordar com uma estomia. E eu tive que me comprometer com aquela paciente que eu estaria com ela todos os momentos daquele tratamento, desde o momento da internação. Então eu me lembro que era uma manhã de junho de 2012 e eu cheguei mais cedo no hospital naquele dia para poder acompanhar ela desde a enfermaria até o centro cirúrgico. E eu fiquei lá de mão dada com ela na hora da anestesia, e um pouco antes dela fechar o olho, ela virou para mim. Quem trabalha com saúde, trabalha no centro cirúrgico, sabe que nessa hora a paciente já não fala mais coisa com coisa, mas ela virou para mim e falou: olha, por favor, dê o melhor de si. E aquilo obviamente ficou ecoando na minha mente em relação ao que eu precisava fazer naquela paciente. E quando a gente trata de endometriose intestinal, a gente tem que entender um pouquinho, antes de mais nada, o que é o intestino, para a gente poder então discutir o que é a estomia. E quando a gente pensa no aparelho digestivo, ele começa na boca, pessoal. Ele desce pelo esôfago, estômago, e aí a gente tem os intestinos, que a gente divide basicamente em duas porções. O intestino delgado, esse nome porque ele é mais fino, que é a parte mais importante do nosso intestino, é a parte onde a gente absorve os nutrientes, que é essencial para a nossa vida. E o intestino grosso. O intestino grosso basicamente vai ser responsável por absorver um resto de água e alguns sais minerais que o intestino delgado ainda não absorveu.
E o intestino grosso, ele é composto pelo final aqui, que é o final do intestino fino, o ilho. A gente tem um apêndice no começo do intestino grosso, uma região chamada dissé. Ele tem esse formato de uma letra U invertida no abdômen, e aí o final do intestino grosso é a região do sigmoide e o reto. E quando a gente pensa em endometriose intestinal, o lugar mais frequentemente acometido pela endometriose é o reto. E por que isso acontece? Porque o reto está na pelve, junto com os órgãos ginecológicos. O reto está ao lado do ovário, ao lado das trompas, atrás do útero. Então essa porção terminal do reto é acometida em 9 em cada 10 mulheres com endometriose intestinal. E de todas as endometrioses profundas, porque a endometriose intestinal só ocorre na endometriose profunda, de todas as endometrioses profundas, 1 em cada 4 mulheres vai ter lesão no intestino, mais ou menos. E o lugar, como eu falei, mais frequentemente é o reto. Então, quais são as abordagens cirúrgicas que a gente mais vai ter que oferecer para a mulher em relação ao reto? Por sorte, de todas as mulheres que tiver lesão no reto, metade delas eu vou poder fazer só uma raspagem ou tirar só uma tampinha. É uma lesão restrita, uma lesão pequena, eu posso fazer um procedimento menor e tirar só uma tampinha. Nessas situações, a estomia, a tão temida estomia, geralmente está fora da mesa, não é um risco, não é um problema. Agora, há situações, metade delas, em que eu vou precisar tirar um pedaço do intestino. E esse pedaço vai variar em torno de 6 a 10 centímetros de extensão. Enquanto o intestino grosso inteiro tem cerca de 1,20 m, mais ou menos, dependendo das pessoas. Então isso vai trazer pouquíssimo impacto depois da cirurgia para a vida da mulher. Mas o que isso vai fazer em relação à estomia? Imaginem vocês o seguinte: quando a gente tem uma estrada, a gente está construindo uma estrada, e no meio do caminho dessa estrada a gente tem um vale, tem um rio. E você, para transpor esse obstáculo, você vai construir uma ponte. Só que você acabou de construir a ponte e os carros já estão vindo para passar por essa estrada. Os chefes da estrada não deixaram os carros ficarem sem passar por ali o tempo adequado para que aquela ponte secasse o concreto. E você, como engenheiro responsável, você tem que fazer o quê? Você tem que desviar, fazer um desvio desse caminho para que dê tempo dessa ponte concretizar, secar, ter segurança, senão começam a cair esses carros no rio e não é uma coisa que você quer que aconteça. Para que depois de algumas semanas você então possa abrir finalmente essa ponte para o trânsito do carro. E as estomias é algo mais ou menos parecido com isso. As estomias a gente vai indicar, como eu falei, principalmente quando a gente tiver as abordagens relacionadas ao reto, e elas são um desvio do intestino para que as fezes não passem por essa região de delicadeza, de mais fragilidade, que é a emenda do intestino. Agora, quais são as pacientes que precisam disso de fato? Se a gente for parar para pensar, a gente ouve falar muito de estomia nas cirurgias intestinais. Acidentes, tiros, facadas, doenças inflamatórias intestinais, como retocolite, doença de Crohn, câncer do reto. Esses pacientes geralmente precisam de colostomia, mas a endometriose é diferente. E ela não é diferente porque a ponte é diferente. Não, a ponte é exatamente a mesma. Mas o que é diferente é o terreno sobre o qual a gente constrói essa ponte. Porque, faça um exercício comigo. Uma mulher que tem câncer, geralmente é uma mulher já com mais idade. Ela geralmente já tem, por sua vez, então, problemas de saúde inerentes da idade, como diabetes, hipertensão, às vezes de difícil controle. Muitas vezes ela fumou por muitos mais anos do que a mulher, mesmo a mulher mais jovem tenha fumado. Ela pode estar desnutrida, ela pode estar com anemia por conta desse câncer que ela tem. E a grande maioria das lesões de reto cancerígenas precisam de tratamento de radioterapia antes da cirurgia. E a radioterapia é um fator crucial para aquela ponte desabar. E a mulher com endometriose? Não. 6 a 8 centímetros é diferente de 30 a 40 centímetros que eu tiro no câncer. As mulheres são jovens, as mulheres não são desnutridas. Quando tem problemas de saúde, geralmente são problemas de saúde poucos e facilmente controláveis com remédios. Então o terreno é diferente. E é isso que o cirurgião que tem que estar atendendo a vocês tem que saber. Quantas de vocês aqui têm ou conhecem pessoas que têm endometriose intestinal? Levanta a mão. É um número bem grande aqui hoje. Quantas de vocês têm ou conhecem pessoas que precisaram de estomias por conta da cirurgia de endometriose? Temos 2, 3 pessoas. É um número bem menor em relação. Ótimo. Porque o que é importante a gente saber? O terreno é diferente. Então, voltando naquele caso que eu estava contando para vocês, quando eu terminei a cirurgia daquela paciente, eu me comprometi a ficar do lado dela o tempo todo.
E por conta disso, assim que ela acordou, eu segurei a mão dela, ela chamou, quem também trabalha em centro cirúrgico sabe que a primeira coisa que o paciente faz quando acorda é coçar o nariz, né? Por conta dos remédios da anestesia, ela coçou o nariz e me chamou. Também é uma hora que a gente se surpreende, porque o paciente geralmente não sabe disso e não tem consciência ainda do que está fazendo. Me chamou, eu cheguei lá, segurei a mão dela e ela me perguntou: e aí, doutor, como é que foi? E aí eu falei: foi tudo bem, você vai ficar muito bem. Ela falou: não, eu tenho a bolsinha ou não? Então, independente de saber se tinha corrido tudo bem, foi uma cirurgia difícil por conta das aderências, etc. Ela só queria saber se ela tinha bolsinha ou não. Então veja como há uma inversão das coisas. Isso é trazido por uma incapacidade dos médicos em trazer segurança para essas pacientes. E naquele momento que eu falei para ela: não, você não tem uma bolsinha, e ela segurava minha mão com uma mão, na outra ela procurou a barriga, e ela só sentiu os curativos da laparoscopia, ela começou a chorar. E naquele momento eu tive a certeza de que eu não tinha que dedicar parte do meu tratamento, parte da minha vida a acalmar aquela paciente que estivesse na minha mesa, mas eu tinha que dedicar a ensinar, a estimular que os meus colegas que se propõem a operar endometriose tenham a mesma certeza e a mesma segurança que eu tenho hoje de que o terreno é diferente, de que vocês são diferentes e que então eu posso sim assegurar que, exceto se uma calamidade ocorrer durante a cirurgia, vocês provavelmente não precisarão da exostomia. Muito obrigado.